Eu queria destacar logo de cara a importância que tem esse debate e o fato de a gente estar reunido aqui hoje à noite. Acho que após 25 anos da retomada do Estado democrático, uma normalidade democrática, a gente assistiu, por um lado, uma retomada, consolidação de alguns dos direitos básicos, fundamentais, elementares, eu diria, mas ao mesmo tempo, né, passado um quarto de século, a gente ainda vê que tem um bom caminho ainda pela frente para que esses direitos possam ser exercidos de forma substancial. A democracia amadureceu, mas é sintomático, é emblemático o fato de que a impressão que a gente tem de que esse amadurecimento democrático não revigorou a participação das pessoas no debate sobre propostas do país, sobre o país. O que a gente está entendendo como desenvolvimento? Essa é uma ideia que assume uma importância grande no pós-guerra, né? E uma palavrinha que até pouco tempo atrás, ou ainda hoje, é quase que tomada como sinônimo de crescimento econômico. Né? Em linhas gerais, quando se fala em desenvolvimento, eu costumo fazer isso com os meus alunos, quando a gente começa a discutir isso, o que é desenvolvimento? Sempre tem alguém que levanta a mão e fala, é crescimento. Então essa ideia, essa associação direta entre desenvolvimento e crescimento, ela ainda permeia grande parte das concepções das pessoas, dos diferentes atores sociais, e ela está muito colocada ainda, pelo menos em duas das propostas que estão na mesa hoje no debate. Com alguns, talvez a gente esteja assistindo o início do fim dessa forma de enxergar o desenvolvimento. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, mas talvez seja o começo do fim de uma forma quase que crescimentista de entender o desenvolvimento. É um debate que não é trivial, né? Esse debate sobre desenvolvimento também tem, por um lado, alguns autores que vão entendê-lo quase que como uma ilusão, ou seja, uma ideia que acaba simplesmente fazendo com que as pessoas assumam mais sacrifícios em nome de algum futuro mais belo, mais tranquilo, e aí acaba sempre, tem um tipo de formulação que poderia ser quase que uma verdadeira armadilha, até outros que vão entendê-lo como mito, e, por outro lado, algumas formulações mais contemporâneas, mais recentes, eu gostaria de destacar uma delas, que eu acho que poderia, de certa forma, nos auxiliar para entender a nossa conversa de hoje, que é aquela formulada pelo economista indiano Amartya Sen, que vai entender desenvolvimento como um processo de expansão de liberdades substantivas. Quer dizer, existe desenvolvimento quando se ampliam as liberdades dos indivíduos, liberdades econômicas, políticas, sociais, enfim, a ênfase que se coloca, então, não mais nos meios do desenvolvimento, mas também combinando fins do desenvolvimento. Para que serve, afinal de contas, o crescimento? Para que serve a gente continuar mantendo e até comemorando, né? A gente vira e mexe, escuta no rádio de manhã, quem mora como eu aqui em São Paulo, quando eu vou de carro para Iashi, sempre escutando o rádio, cada dia alguém está comemorando que a gente cresceu mais. Bom, e aí? Para onde vai? Para onde aponta? O que a gente faz com esse crescimento adicional? E aí, ao colocar a ênfase não só nos meios, mas nos fins do desenvolvimento, se abre aí um espaço para a gente trazer para a discussão também a palavrinha sustentabilidade, né, que é a outra palavra que a gente deveria estar dando uma olhada de forma mais aprofundada. E com ela também aconteceu uma coisa que é um barato, né, uma palavra que rapidamente penetrou no vocabulário dos mais diferentes atores sociais, né, com os interesses mais diversos. Ninguém mais não é sustentável, né, pelo menos retoricamente. Enfim, qualquer setor hoje vai assumir uma postura de sustentabilidade, virou um grande lugar comum,
E é um barato, porque ela era um conceito de uma ciência bem específica, né? Era o conceito da ecologia de populações. Quem usava isso em geral era engenheiro de pesca e engenheiro florestal. Então, é muito interessante, e aí eu, obviamente, estou me apropriando da formulação do professor José Eli da Veiga, se como que um conceito acaba se transformando praticamente na grande utopia do século XXI. Tem um histórico aí que é muito interessante de observar e, ao mesmo tempo, é muito preocupante, porque ao ser tratada de forma quase que irresponsável, eu diria, por alguns setores, ela acaba banalizando o debate. O que eu estou entendendo por sustentabilidade? Duas grandes correntes poderiam ser identificadas. Uma delas, aquela que entende que sustentabilidade vai ser a consequência quase que mágica de mais crescimento, ou seja, para a gente ter sustentabilidade, na verdade, para essa corrente do pensamento, que a gente precisa de mais crescimento. O contraponto disso, num outro extremo, talvez tenha sido feito de forma mais brilhante, pioneira, por um economista romeno chamado Nicolae Georgescu-Roegen, que vai trazer conceitos da ecologia para dentro da economia. Obviamente, depois de publicar essa tese, ele foi execrado da comunidade de pares, era um economista que escrevia manual, a economia se aprende muito por manual, ele era um dos que escrevia manual, mas obviamente depois dessa heresia de dizer, olha, não dá para continuar crescendo infinitamente, porque tem uma tal de segunda lei da termodinâmica que vai impedir com que esse crescimento se perpetue ao longo do tempo. O que a gente tem feito? O que o sistema econômico faz? Ele extrai materiais de baixa entropia, ou seja, que estão muito bem organizados, e os transforma em materiais de alta entropia, completamente desorganizados. Não vai dar para continuar crescendo indefinidamente, da onde advém propostas como a de crescimento zero, de decrescimento, como vem se colocando. Obviamente essa é uma proposta que também tem as suas controvérsias, ou seja, bom, o que a gente faz então? A ideia é o que? Para agora, congela, o que faz? O Hermann Daly, que é um dos discípulos do Georgescu-Roegen, também usa a ideia de estado estacionário. Enfim, obviamente a gente não vai aprofundar isso agora, mas é só para mostrar que o termo sustentabilidade, ou a sustentabilidade do desenvolvimento, é marcado por posições intelectuais antagônicas que merecem a nossa atenção. Deveria merecer a atenção dos nossos candidatos. Eu acho que eu estou falando tudo isso exatamente para pontuar, ou para dizer para vocês aquilo que a gente não encontrou de forma muito significativa em grande parte das propostas.